colocar exemplos, eu vou dar um, mas é uma classe de exemplos, porque assim, é óbvio que qualquer superfície que você consiga cobrir com uma única carta, ela é naturalmente orientável. Só tem uma, então essa condição é meio que válida por vacuidade, né? Você nunca vai achar duas que têm intersecção, só tem uma carta, né? Então, já o que ela induz é a única orientação que a gente tem mesmo, é aquela dessa carta. Consequentemente, qualquer superfície... Deixa eu colocar daqui uma observação aqui, aí depois eu dou exemplos, que vai na esteira disso. Observação. Se S pode ser coberta por uma única carta, esse única está só na minha cabeça. Então S é orientável. Faz sentido? Essa repara também que toda superfície regular é localmente orientável, né? Porque localmente você consegue parametrizar com uma única carta. Então localmente é orientável. Então, tudo que a gente usar, tudo que a gente criar em cima de orientação, vale localmente, tá? Por exemplo, segunda forma fundamental é algo que vai nascer disso, mas localmente é sempre possível, tá? Então, aqui também segue uma classe enorme de exemplos que são gráficos de funções. Diferenciáveis, claramente funções definidas em abertos do R2, né? Com duas variáveis, certo? Porque a própria função é uma carta local, né? Faz sentido, gente? Aqui, reparem que Sim, essas tem duas... sentido sim, professor. Reparem que essas duas classes aqui, elas não são equivalentes, né? Todo gráfico de função pode ser parametrizado por uma única carta, mas nem toda superfície que pode ser parametrizada por uma única carta é gráfico de função, certo? Vocês têm um exemplo fácil aí? Superfície que pode ser coberta com uma única carta, mas não é gráfico de função? Localmente, toda superfície é gráfico de função, mas globalmente não. Alguém tem algum exemplo? Vamos afinar aí a intuição de vocês. Uma superfície regular que dê para cobrir com uma única carta local, mas não é gráfico de função. Dá para pensar numa semisfera que não tem a tampa virada para, que não tem o hemisfério norte, assim, né? Talvez ela tenha o hemisfério na horizontal, e aí ela não vai ser gráfico de função, mas dá para cobrir com uma carta só. Não, quando eu digo que não é gráfico de função, não é que não é gráfico de função de XY, não é gráfico de função, não é de nenhuma função. Se você pega uma semisfera deitada, ela é gráfico de função, sei lá, de YZ, por exemplo, sei lá. Então, professor, mas eu acho que dá para pegar esse exemplo do William e aperfeiçoar um pouco. Se você pegar uma esfera e tirar um ponto, você tem Sim. Você tem um... você entendeu, né? Eu não sei como explicar. Se você tira um ponto, dá para parametrizar com uma carta. Mas Então, não dá pra... você explicou mesmo. Pode pegar uma esfera e tirar um pouco, não pode tirar muito. Se você ficar com uma semisfera, aí vira gráfico de função. Mas se for um pouco mais que uma semisfera, já não é mais gráfico de função. Tirando um ponto, tem até uma parametrização clássica dessa superfície, a esfera menos um ponto. Alguém lembra? Acredito que vocês tenham visto. Eu lembro do desenho, como que é a parametrização, que você colocava um ponto assim, você colocava uma reta que passava de um ponto em cima até um círculo que ia tipo, escaneando assim, a esfera, mas eu não lembro como parametrizava isso numericamente, não. Não, mas lembra como chama isso? Não. Projeção estereográfica? Projeção estereográfica, isso. Essa é importante. Aliás, eu vou citar ela daqui a pouco de novo, numa outra discussão sobre a esfera. Então,
Então, reparem que isso aqui eu estou chamando de ponto de vista intrínseco, né? Porque a gente está falando só, definindo esse conceito a partir de cartas locais. Tá? Então, não estou usando nada do ambiente, a não ser o fato que a superfície mora no ambiente. Tá? Mas a ideia de orientação no ambiente tem mais a ver com em cima, embaixo, fora, dentro, né? Tá para lá ou está para cá. Né? Então, nós olhando a esfera, a gente identifica claramente o lado de dentro e o lado de fora. Né? Já na faixa de Möbius não tem lado de dentro e lado de fora. Não só porque ela não é fechada, mas porque a gente sabe que ela não é. A gente vai voltar para a faixa de Möbius quando falar de exemplos não orientáveis. Mas... Só que a esfera não cabe aqui, né? Por que a esfera é orientável? A gente vai ver de duas maneiras. Vou abrir mais uma página aqui. Primeiro, um lema bastante simples e é útil também para outros exemplos. Né? Se você consegue cobrir uma superfície regular com duas cartas locais, não vou chamar de W, vai senão confundir com a união aqui, né? Coberta por duas cartas locais, né? Φ, W, C de V' em W'. Então, supõe que você consegue cobrir uma superfície com duas cartas locais, de modo que a intersecção seja conexa. Se você conseguir fazer isso, então a superfície é necessariamente orientável. Antes de provar, vamos ver que com isso a gente pode mostrar que a esfera é orientável, usando projeções estereográficas. Porque se você pega duas projeções estereográficas, tira um ponto no chão, tira o polo norte e depois tira o polo sul. Né? Quer dizer, duas situações, né? Tira o polo norte e você tem uma projeção estereográfica que cobre toda a esfera, menos o polo norte. Devolve o polo norte, tira o polo sul, e você tem uma outra projeção estereográfica que cobre toda a esfera, menos o polo sul. Né? Então, eu tenho duas cartas desse tipo, né, que a união cobre a esfera toda, né? Todos os pontos são cobertos duas vezes, o polo norte é coberto uma vez só e o polo sul é coberto uma vez só. Né? Eu falo polo e faço assim, mas não é isso, é só o ponto. Né? E a intersecção é conexa, correto? Porque a intersecção é a esfera menos os dois polos, e o que sobra é conexo. Tá? Então, se esse lema for verdadeiro, por esse motivo, a esfera é orientável. Né? E a demonstração é bem tranquila. Eu vou fazer meio que esquematicamente. Vamos supor que eu tenho aqui uma carta... Não, isso aqui, perdão. Aqui o desenho é mais simples. Então, eu tenho duas cartas locais. Né? Essa intersecção é conexa. Essa aqui é a imagem da Φ e essa aqui é a imagem da Ψ. Né? Então, a Φ induz uma orientação nessa porção da superfície e a Ψ induz uma orientação nessa porção da superfície. Né? Vamos pegar um ponto aqui de referência na intersecção. Né? Então, eu tenho duas possibilidades. O determinante, isso aqui calculado, eu vou ser um pouquinho descuidado aqui, para não encher de letras, tá? Calculado, eu estou olhando isso aqui, eu vou só falar, não vou escrever, tá? Eu estou olhando isso aqui só no ponto P,
tá? É que isso aqui não é calculado em P, né? É calculado nas coordenadas. Aqui no caso, coordenadas de P no V', mas para não encher de letra aqui, né? Isso aqui ou é positivo ou é negativo, né? Isso aqui pode parecer que também pode ser igual a zero, né? Certamente é diferente de zero, ou é positivo ou é negativo, né? Reparem que essa função aqui é contínua, é diferenciável, mas interessa que é contínua. Essa matriz jacobiana aqui tem entradas contínuas e o determinante, então, vai ser também uma função contínua, né? Como essa porção aqui é conexa, o sinal do determinante não se anula, então vai ser sempre positivo ou vai ser sempre negativo, né? Então, o que acontece no ponto P, acontece nesse aberto todo, né? Muito bem. Se for positivo aqui no aberto todo, já tenho uma orientação, esqueci de falar isso, né? Desculpa. Uma superfície orientável, ela pode ser coberta por cartas com essa propriedade, né? Cada escolha de uma cobertura desse tipo é chamada de uma orientação de S. Na verdade, tem fundamentalmente duas, né? Mas você tem, as outras são equivalentes, né? Então, se aqui o determinante for positivo, quer dizer que essas duas parametrizações induzem a mesma orientação nessa porção, então isso aqui já me dá uma cobertura que caracteriza uma orientação de S. Se for negativo, aí eu faço aquela brincadeira de antes, pego uma das duas cartas que eu tenho e troco as coordenadas, né? Porque trocando as coordenadas, troca a orientação dessa carta, por exemplo, troco de psi, né? E como ela era a orientação oposta de φ antes, quando eu troco, ela vira a mesma orientação de φ. Correto? Faz sentido? Se quiser pensar em termos dessa matriz jacobiana, cadê dessa matriz aqui? Se eu troco as coordenadas de psi, troco uma com a outra, eu estou trocando os dois campos, eu estou trocando, nesse caso, eu estou trocando as duas colunas da matriz jacobiana. Se eu mexer na φ, eu troco as duas linhas. Mas tudo faz. Se você troca duas colunas, troca o sinal. Se você troca as duas linhas, troca o sinal. Determinante. Então, também troca a orientação. Ok? Beleza, professor. Então, eu vou colocar um quadradinho aqui, embora a demonstração não esteja escrita, né? Mas termina aí. E aí, falei, mas vamos deixar registrado aqui. S2. Aqui, em qualquer raio, né? É orientável. Tem diferentes maneiras de você cobrir S2 com duas cartas, mas acho que as projeções estereográficas são bem fáceis assim, na manga, né, para poder falar.